Fala pessoal, professor José na área, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil. E você não tem ideia de como estou feliz em estar aqui com você. Agora só falta você se inscrever no canal se você não é inscrito, acompanhar os nossos vídeos semanais, clicando nas notificações para não perder nenhum aviso quando eu posto um novo vídeo e aprender farmacologia, fisiologia, terapêutica e muito mais aqui comigo no YouTube. Então, bem-vindo! Bom, essa é a terceira aula que o tema, que o escopo da aula traz o cuidado de pacientes críticos, ou seja, o entendimento da farmacologia por trás do cuidado de pacientes críticos. A minha proposta é falar dos medicamentos, citar o mecanismo de ação, quais são os fármacos mais utilizados numa UTI, por exemplo, ou CTI, e também trazer algumas informações no âmbito das interações medicamentosas, reações adversas, vantagens, desvantagens, muito mais voltado para a prática do dia a dia. Na primeira aula nós falamos dos fármacos, a primeira aula que traz esse tema por trás, nós falamos dos fármacos que atuam no sistema de coagulação do paciente e aqueles que atuam nas arritmias. Eu citei alguns antiarrítmicos muito utilizados, alguns anticoagulantes, antiplaquetários e trombolíticos. Na segunda aula nós voltamos um pouquinho, falamos do sistema nervoso autônomo e aí citamos as drogas chamadas cardioestimulantes e da importância da gente monitorar uma possível incompatibilidade em Y nesses pacientes que precisam ter diversas drogas infundidas ao mesmo tempo numa UTI ou numa CTI. Então, olha só, os temas são muito importantes e você pode assistir as duas aulas clicando na playlist de aulas aqui do nosso canal ou no final desse vídeo vou deixar aqui no card distribuído na tela os dois vídeos para você poder assistir também. Mas não se preocupe que não vai ter nada nesse vídeo que você precise assistir os vídeos anteriores. O assunto desse vídeo, então, é a continuação desses outros três, mas não compromete o seu entendimento, e nesse vídeo falaremos, então, do processo de sedação rápida de intubação, as características das drogas, as interações medicamentosas por trás dessas drogas e fecharemos, então, o assunto de vez. Então, bora pra aula! Então, a última droga que nós tínhamos falado na aula anterior era a atropina, um antimuscarínico muito utilizado dentro de uma situação crítica como antídoto. Ele é um antídoto para intoxicações, por exemplo, por organofosforados e também para diminuir a secreção glandular, já que ele é um antimuscarínico, ele bloqueia a ação da acetilcolina sobre as glândulas do nosso organismo e assim evita que seja secretado, por exemplo, seja liberado secreções durante o processo de intubação do paciente ou algum outro procedimento também. Alguns problemas da atropina porque ela mexe no sistema parasimpático, então qualquer outra droga que tenha ação no sistema parasimpático vai interferir na ação da atropina e também mexe com outros fatores que o parasimpático controla, como por exemplo a pressão intraocular, então preciso ter muito cuidado no uso da atropina quando o paciente trata glaucoma ou está com a pressão intraocular alta. Bom, outro procedimento muito comum dentro de uma unidade intensiva é o preparo, a pré-oxigenação, o pré-tratamento e a intubação de pacientes. A sequência rápida de intubação, ela prevê 7 etapas básicas, claro, que não é um dogma único, que é um processo único para esse procedimento ser desempenhado e feito pela enfermagem e pela medicina e pelos médicos, mas é uma base, uma boa base para nós entendermos todo esse processo. Então existe a preparação do paciente, a pré-oxigenação, atendendo a alguns critérios que o paciente tenha, e o pré-tratamento, que vai depender de circunstâncias clínicas do paciente e da condição dele. Por exemplo, pode ser usado a própria atropina, e fazendo gancho então com o tema anterior, da atropina em caso de bradicardia, já que ele é um antimuscarínico, ele vai bloquear a acetilcolina dentro do nosso coração e assim volta o batimento cardíaco a aumentar, porque é o parasimpático que diminui a frequência cardíaca principalmente. Aí nós temos a noradrenalina e a dopamina, que podem ser utilizados em casos de choque, caso aconteça, e o fentanil, então, ou a lidocaína para um processo sedativo, como na característica de pré-tratamento. E aí nós temos a indução, então, para a intubação do paciente.
4 drogas são muito utilizadas nesse procedimento. E vai depender de algumas características e todas elas têm algumas contraindicações, assim como tem vantagens. Então nós temos o midazolam, normalmente na dose de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo, faltou um Gzinho ali do lado do M. Ele tem como contraindicação uma possível depressão miocárdica e é dose dependente, quanto mais você aumenta a dose, mais pode acontecer essa depressão miocárdica e hipotensão. E como vantagem, ele é um potente amnésico, então a pessoa não tem a recordação daquilo que aconteceu. Propofol é um anestésico muito conhecido, muito utilizado em diversos tipos de cirurgia. É na dose de 1,5 a 3 mg por quilo, a dosagem convencional. Não há contraindicações absolutas, porém produz uma hipotensão também dose dependente, caso seja utilizado. Uma vantagem é que ele causa broncodilatação. O etomidato, ele é utilizado na dose de 0,3 mg por quilo convencionalmente e ele tem algumas contraindicações. Por exemplo, ele suprime a produção da glândula adrenal de cortisol, diminui os níveis de cortisol no organismo. Mas tem como vantagem uma excelente sedação com pouca hipotensão, diferente dos outros 2 anteriores que apresentam então quadros de hipotensão sim. A ketamina, que hoje em dia está sendo muito estudada nos protocolos antidepressivos também, não só aqui na indução de um processo sedativo, mas a ketamina, então, na dose de 1,5 mg por quilo, convencionalmente, ela é meio controverso o uso em pacientes com uma pressão intracraniana e hipertensão elevada devido ao efeito pressórico mais pontual, mais importante que as outras drogas, mas tem como vantagem ela estimular a liberação de catecolaminas e fazer também broncodilatação. Então essa liberação de catecolaminas, por um lado, é positivo, que vai fazer broncodilatação e melhorar a respiração do paciente, né, ou melhorar a adaptação do paciente, mas tem um lado negativo por causar hipertensão. E aí nós temos então, durante o processo de intubação, um conjunto de fármacos muito importante também, que é os chamados bloqueadores neuromusculares. Eles relaxam a musculatura para proporcionar, para promover o processo de intubação. Sem eles, não acontece esse procedimento. Os bloqueadores eles são divididos de acordo com o mecanismo, como despolarizantes e não despolarizantes. Aqueles que são despolarizantes, por exemplo, como a succinilcolina, que é um dos mais utilizados, ela ativa o receptor, causa uma contração, mas logo ele relaxa, um relaxamento flácido, para conseguir fazer com que o músculo permita a passagem de um tubo endotraqueal, por exemplo. E os não despolarizantes, eles não fazem isso, eles não têm essa descarga inicial, eles são antagonistas simples de receptores nicotínicos do fuso neuromuscular. Então, quando eles fazem esse antagonismo, gradativamente o músculo vai relaxando. Então, eles são menos rápidos que a succinilcolina, mas não tem essa contração inicial. A succinilcolina é a primeira escolha de bloqueador neuromuscular na prática de emergência clínica, pela superioridade, então, em relação aos outros bloqueadores não despolarizantes. Quais são os riscos? Por atuarem também num sistema que utiliza neurotransmissores presentes no sistema nervoso central, eles podem modificar ou modular alguns efeitos autonômicos. Além disso, eles podem atuar em receptores extrajuncionais e causar, então, por exemplo, estimular processos nos glândulos autonômicos, nos quimiorreceptores do corpo carótido, por exemplo, carotídeo, melhor dizendo, e nos receptores muscarínicos do coração. Então, olha só quantos efeitos adversos e como deve ser monitorado o paciente. Frequência respiratória e, com certeza, a frequência cardíaca precisa ser monitorada. Paralelo aos efeitos da succinilcolina, nós temos o atracúrio, o mivacúrio, o rocurônio e o pancurônio, que são bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. E uma ressalva bem importante quando nós falamos no atracúrio e no mivacúrio. Eles podem liberar histamina e causar um processo alérgico no paciente. Essa é uma desvantagem do uso dessas drogas. Existem também riscos de interações medicamentosas pelo uso dos bloqueadores neuromusculares. Olha só, algumas interações eu citei aqui do ladinho para vocês. Vamos dar uma viajada aqui no nosso
e slide. Antipiléticos, por exemplo, como ácido valproico, fenitoína, carbamazepina. No uso crônico, eles podem gerar resistência ao bloqueio neuromuscular. Já no uso agudo, eles podem potencializar o bloqueio. Antibióticos como aminoglicosídeos, lincosamidas, polimixinas e tetraciclinas. Eles potencializam e prolongam o bloqueio neuromuscular. Os anestésicos inalatórios potencializam também. Os agentes hipnóticos potencializam também, mas é meio controverso essa interação medicamentosa. Os anestésicos locais potencializam e prolongam o bloqueio neuromuscular. Opioides, como morfina e analoxona, possivelmente podem potencializar o bloqueio também, assim como alfa-2 agonistas. O etanol pode causar resistência ao bloqueio neuromuscular. Olha a importância de você conhecer o paciente antes de mais nada, né? Ou numa emergência, por exemplo, o paciente chega já com um quadro crítico, né? Tabagismo possivelmente pode causar resistência ao bloqueio. O uso de antieméticos, com exceção da ondansetrona, podem prolongar o bloqueio. Anticolinesterásicos, como ecotiofato, ciclofosfamida, tacrina, feneuzina, né? Podem prolongar o bloqueio também. Domivacúrio e da succinilcolina. Lítio, discreto prolongamento do bloqueio. Furosemida, resistência ao bloqueio, possível potencialização no uso agudo. Antiarrítmicos potencializam o bloqueio. Magnésio, bicarbonato de sódio, né, podem potencializar também o bloqueio. Vamos falar do magnésio e do bicarbonato de sódio. Inclusive são medicamentos, são soluções muito utilizadas em ambientes de atendimento crítico. Corticoides podem causar resistência ao bloqueio. Olha o paciente que está em tratamento prolongado de corticoide, o risco de fazer um bloqueio neuromuscular. Bloqueadores de canais de cálcio possivelmente podem potencializar. Beta-bloqueadores possivelmente causam resistência ao bloqueio. Fenotiazidas potencializam. Indutores da fosfodiesterase causam resistência ao bloqueio neuromuscular. Os inibidores da fosfodiesterase, por exemplo, nós temos aqueles que causam aumento da ereção, que podem estar em uso ou em efeito no momento que o paciente entra em um quadro crítico e pode precisar, então, de um bloqueio neuromuscular. Então, olha a importância de saber, de conhecer esse tipo de efeito. Bom, e os medicamentos utilizados tanto no preparo como adjuvantes a procedimentos de intubação, de sedação do paciente, tanto no pré-tratamento quanto no tratamento do paciente, nós temos então os benzodiazepínicos e os opioides. No ambiente onde se existe cuidado crítico, de pacientes críticos, nós temos que ter cuidado especialmente no efeito do benzodiazepínico de maneira geral como depressor do sistema nervoso central. Nós fizemos um estudo no hospital que eu trabalhei com pacientes que utilizavam muitos medicamentos, ou seja, polimedicados. E nós avaliamos a presença de medicamentos que potencializam a queda do paciente, ou seja, dificultam a deambulação e podem propiciar a queda. E dentre elas, foi notado a prevalência de benzodiazepínicos via oral. Agora você imagina um medicamento ampola, né? Em ampola a gente sabe que tem um efeito muito mais intenso no organismo. Então, nesse estudo, os pacientes que apresentavam a prescrição de algum medicamento que poderia causar sono, lentidão, confusão, fraqueza, ou seja, poderia gerar queda, aumentou o risco em 141% de queda do paciente, porque nós tínhamos um número de quedas registradas dentro do hospital. E quando esses medicamentos que estavam no prontuário, depois que já aumentaram 141% a chance de queda, apresentavam alguma interação medicamentosa que potencializava o efeito deles, esse risco dobrava quase de aumento. Então era muito prevalente, muito visível a importância de conhecer essa classe de medicamentos no uso hospitalar. Claro que no ambiente de cuidado crítico do paciente, ele não vai estar deambulando, ele não vai estar caminhando, levantando do leito a todo momento. Mas pode ocorrer sim queda e outros problemas pela depressão no sistema nervoso central pelo uso dessas classes, especialmente dos benzodiazepínicos. O midazolam nós citamos ali no processo de intubação, e o diazepam é a droga padrão
da classe dos benzodiazepínicos, utilizado como sedativo, como calmante, além de hipnótico. Ele causa, então, sedação, ele é usado para sedação, usado em crises convulsivas como miorrelaxante, usado na ansiedade também, e tem como efeitos adversos ataxia, diplopia, tontura, amnésia e dependência. Quando nós falamos do tramadol, que é um opioide, ele pode sim propiciar um aumento do risco de queda no meio intra-hospitalar, mas existem outros riscos que muitas vezes passam desapercebidos por falta de conhecimento, às vezes, ou por realmente falta de atenção. O tramadol, ele é um opioide, por isso que eu trouxe para essa aula. Inclusive, caso vocês queiram, vocês que são os meus amados, uma aula especial sobre sedação, indução, intubação do paciente, coloca aqui nas descrições do vídeo, nos comentários do vídeo, que eu pedindo essa aula que eu faço com todo amor para vocês. Muito bem, então o tramadol, ele é um opioide sim, ele é um agonista de receptores μ, dos opioides endógenos, mas ele também é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina na medula. E por isso que quando aumentam esses neurotransmissores na região medular, é bloqueada a passagem da dor periférica para o sistema nervoso central. Muito bem, então existem alguns cuidados que nós precisamos ter quando falamos no diazepam, especialmente, que é a principal droga dos benzodiazepínicos e do tramadol. Primeiro, o tramadol, por agir aumentando os neurotransmissores noradrenalina e serotonina, temos que ter cuidado porque pode acontecer uma crise serotoninérgica com o paciente. O que é isso? É a soma de vários medicamentos aumentando ou atuando como os neurotransmissores noradrenalina e serotonina. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente começa a usar tramadol, mas já está utilizando amitriptilina ou sertralina, já estava utilizando paroxetina e começou o uso do tramadol, ou existe a presença de um inibidor da MAO. Então, algum medicamento que aumenta o aporte de serotonina em conjunto com o tramadol pode gerar uma crise serotoninérgica, que é caracterizado então como boca seca, visão turva, tontura e pode gerar até um quadro convulsivo. Já quando falamos no diazepam, o metabolismo dele é muito importante. Ele é metabolizado por duas subfamílias, duas isoformas da P450, a CYP2C19 e a CYP3A4, e elas são duas CYPs que atuam muito no metabolismo de diversos outros fármacos. Então olha só a lista de medicamentos que o paciente pode estar usando e que potencializam o efeito do diazepam. E daí nesse caso, o risco de queda aumenta muito e o risco de depressão no sistema nervoso central aumenta também, junto com o risco de queda. Olha só, vou listar para vocês. Esses aqui eles são bloqueadores fortes do metabolismo do diazepam e isso aumenta os níveis de diazepam ativo no nosso organismo e assim o efeito da droga. Temos ali a amiodarona, amitriptilina, amlodipino, cafeína, olha só, cimetidina, diclofenaco, diltiazem, fluconazol, fluoxetina, haloperidol, o próprio midazolam tem esse potencial, norfloxacino, nortriptilina, sertralina, então diversos antidepressivos e diversas drogas para tratamento de curto prazo, até antifúngicos temos aqui presentes, antiarrítmicos também com a amiodarona, então as interações são diversas. Além dessas drogas, então, nós temos também o bicarbonato de sódio, que é muito utilizado para corrigir a acidose metabólica. E aí chega uma pergunta, né? Será que ele é capaz de alcalinizar a urina a ponto de repercutir na cinética de outros medicamentos no organismo? Porque isso é possível. Alcalinizar ou acidificar a urina aumenta ou diminui a excreção de alguns medicamentos, quando eles são incompatíveis com o pH da urina, eles ficam mais hidrossolúveis e são eliminados. Mas não é muito comum, não é comum isso acontecer pelo quadro do paciente crítico, não, já está com um desbalanço no pH da urina acontecendo. Mas pode ser que aconteça. O sulfato de magnésio ele é usado para pré-eclâmpsia e para um tipo especial de arritmia, né, que é o torsalis de Pointes. É um tipo de arritmia onde ocorre um prolongamento do intervalo QT e tem outras características muito mais especiais. São chamadas de taquiarritmias ventriculares polimórficas. Então, existe sim uma indicação direta do uso de sulfato de magnésio. Ele faz uma conversão do ritmo cardíaco novamente. Porém, pode reduzir a frequência cardíaca, respiratória, hipotonia e hipotensão transitória. Qual o risco do uso dessas drogas? Bom, interações diretas com o sulfato de magnésio. Olha só,
pouco se fala disso, mas pode acontecer interação direta com bloqueadores neuromusculares, podem potencializar o efeito. Antibióticos como tobramicina, tetraciclina e streptomicina, e pacientes que estão digitalizados, utilizando digoxina ou algum outro digitárico como cardiotônico. Então, risco para esse tipo de uso conjunto. Pacientes também podem apresentar edemas ou respostas alérgicas. Então, dentro de um ambiente de cuidado crítico, pode ser utilizado dexametasona, é utilizado muito dexametasona injetável para processos inflamatórios e na presença de edema. E claro, também manitol, que é na verdade o diurético osmótico que tem o maior potencial de diminuição de edema nos dias de hoje. Porém, como ele elimina vários nutrientes e minerais do nosso organismo, ele acaba desbalanceando até a acidez do nosso sangue pela eliminação de fosfato e outros ativos na urina, cálcio, potássio, sódio. Então o manitol não é tão utilizado como se queria, por causa desses efeitos adversos. Inclusive, ele é um dos medicamentos, dos produtos farmacêuticos que mais causa desidratação, náusea e vômito no paciente. A dexametasona pode causar hipertensão no paciente, interferir no eixo HPA e alterar os níveis glicêmicos também. Então, esses são outros 2 medicamentos utilizados no cuidado de pacientes críticos. E aí nós temos um conjunto aqui de 3 medicamentos utilizados para condições cardiovasculares e a fenitoína, que é o anticonvulsivante mais utilizado no meio do cuidado de pacientes em estado grave. Então, por exemplo, nós temos o diltiazem, que é usado para hipertensão, ele é um bloqueador de canais de cálcio, ele pode causar hipotensão e arritmia e ele interage diretamente, pode aumentar os níveis de carbamazepina e do próprio midazolam. Olha a interação se cruzando entre os fármacos utilizados no paciente internado em ambientes de cuidado intensivo. Os nitratos e a nitroglicerina são utilizados para angina estável e instável, são vasodilatadores arteriais que aumentam o aporte de oxigênio para o coração e diminuem a carga cardíaca, o esforço do miocárdio, podem causar hipotensão e síncope também. Outro vasodilatador muito utilizado e muito intenso através do seu mecanismo é o nitroprusiato de sódio. Ele é um vasodilatador arterial e venoso utilizado em emergências hipertensivas. Essas 3 drogas podem e vão interagir quando associadas com outros antihipertensivos, podem causar uma hipotensão severa, beta-bloqueadores e antiarrítmicos como a amiodarona. Quando nós falamos da fenitoína, que é um anticonvulsivante utilizado até em alguns quadros de arritmia, ela pode causar ataxia, nistagmo, diplopia e depressão de ácido fólico. Mas o grande problema do uso da fenitoína, quando ela está incluída nos protocolos terapêuticos, é que ela é uma das maiores indutoras enzimáticas pelo metabolismo da P450. Ela induz o metabolismo da CYP3A4. E aí nós temos várias interações que podem acontecer, porque muitos fármacos são metabolizados pela CYP3A4, pela isoforma 3A4 da P450. Se não bastasse interações droga-droga, interações no metabolismo, interações na absorção, interações farmacêuticas que nós citamos lá na incompatibilidade em Y na segunda aula, se eu não me engano, existem incompatibilidades do medicamento com os recipientes. Por exemplo, nitroglicerina não pode ser utilizado em equipos de PVC, em frascos de PVC, melhor dizendo. Incompatibilidades, por exemplo, com a reconstituição e com a infusão. Anfotericina B não pode ser usado com soro fisiológico, a ceftazidima não pode ser usado com bicarbonato, o diazepam não pode ser utilizado em soluções aquosas e a filgrastina em solução fisiológica. Então, olha quanto nós temos que estudar para entendermos esse processo. Ressalto aqui a importância também de saber quais são os medicamentos fotossensíveis. Caso você queira uma aula maior sobre isso, eu trago aqui no nosso canal também. E aí então, quais são as principais interações medicamentosas presentes em unidades de terapia intensiva? Nesse estudo feito em 2016, foram avaliados 219 pacientes. E aqui, a droga que mais interagiu no ambiente hospitalar em uma unidade de cuidado intensivo foi, então, a dipirona, com 85% de frequência, a bromoprida, o omeprazol e, em quarto, a norepinefrina, que nós falamos nesse conjunto de aulas aqui
para vocês. Vamos seguir vendo os outros artigos que eu trouxe para nós aqui agora. Nesse outro estudo, também de 2016, foram avaliados 100 pacientes, e isso aqui, pessoal, se vocês colocarem no Google ou no PubMed, vão encontrar diversos outros artigos que trazem também dados semelhantes. Aqui foi encontrado, então, interação do fluconazol com omeprazol, ampicilina mais Subactam com omeprazol, moxifloxacino com hidroclorotiazida, dos fármacos que nós citamos, né? Encontraram interação do fentanil, da amiodarona, do midazolam, do corticoide, também em terapias intensivas. E nesse outro jornal aqui, que publicou em 2019 um estudo de 86 pacientes, nós percebemos que o risco de interações que eu citei lá no começo, na primeira aula de cuidado de pacientes críticos aqui do nosso canal, o ácido acetilsalicílico interagindo com a enoxaparina e aumentando o risco de sangramento. Citei para vocês lá na primeira aula. Varfarina e heparina, aumenta o risco de sangramento também, aumenta o tempo de protrombina. Mononitrato de isosorbida, né, os nitratos com sildenafila. Espironolactona com losartana, não citamos porque são medicamentos de tratamento contínuo, né, da hipertensão. Amiodarona, o antiarrítmico, interagindo com furosemida e simvastatina, gerando um resultado negativo no paciente. Tramadol, olha, e fenobarbital, também gerando resultado negativo no paciente. Então as interações acontecem, são registradas e até viram artigos publicados para a gente procurar e poder se atualizar. Por fim, deixei alguns cuidados para finalizar a aula e fechar com chave de ouro. Vamos lá então. Cuidados para você que trabalha nessa área de acompanhamento, de monitoramento e tratamento de pacientes em estado crítico. Utilizar critérios de diluição e administração estabelecidos por protocolos institucionais. Não olhar o vizinho, não olhar o hospital do lado, olhar o seu hospital. Observar o aspecto das soluções antes, durante e após a administração. Conhecer a ação, a estabilidade e as interações medicamentosas de cada uma das drogas. Utilizar a bomba de infusão quando possível. Observar as incompatibilidades medicamentosas, e as nossas 3 aulas vão te ajudar muito com isso. Calcular a dose e fazer o preparo antes do término da droga anterior, para não perder tempo. Observar as incompatibilidades medicamentosas, quais drogas são fotossensíveis e quais aderem ou não, ou são absorvidas pelo plástico PVC. Além disso, voltando ao primeiro slide dessas 3 aulas, ficar alerta a alguns sinais vitais do paciente, riscos de desidratação, risco de síndrome serotoninérgica, frequência cardíaca, frequência respiratória, nível glicêmico e outros tantos que são básicos para nós entendermos e darmos suporte de vida ao paciente hospitalizado. Eu fico aqui nessa mega aula, mais 30 minutos de aula, para você aprender sobre farmacologia no cuidado de um paciente em estado crítico, e eu fico aberto então para qualquer questionamento, qualquer dúvida que você tenha e principalmente sugestões. Então você se inscreve, ativa as notificações e manda sugestões para mim aqui nos comentários. Até a próxima aula, eu fico muito grato em ter você aqui no nosso canal e fique comigo que o ano só está começando. Tchau, tchau!